E aí galera, eu sou o Todd Watson, estou aqui para convidar todos vocês para a primeira meetup da Black Star Fusion, que será possivelmente com a Tits da Unlimited e a Academy da Unlimited também, que vai ser no dia 16 de outubro, lá em Afogados, bairro Mogi. A escola vai ser como? Escola Alto Paraíso, às 2 da tarde, Até às 7, 8. que pariu! O individual vai ser R$7, o campeonato em dupla vai ser 14. O ingresso agora é R$5 e na hora vai ser 7. Queria pedir para todos vocês comparecerem no evento. Obrigado aí galera. Valeu!